Bom dia, querida igreja. Bom dia. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam em nossas vidas nesta manhã. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor que diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno, grandioso, amoroso Pai, Santo Espírito de Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Estamos na Tua presença, ó Deus triuno, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, mercê do estudo da Tua palavra nesta manhã. Que Tu possas falar ao nosso coração e ministrar-nos segundo a Tua vontade. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Título do sermão desta manhã, reconhecendo os marcos antigos. Reconhecendo os marcos antigos. Alguém aqui já teve oportunidade de visitar um loteamento novo, cujos terrenos acabam de ser colocados à venda? Se não, deixe-me explicar. As ruas e os terrenos individuais são demarcados topograficamente. Em seguida, as máquinas abrem as ruas e estacas, também chamadas de piquetes, são cravadas nas extremidades dos terrenos. Tais marcas servem de garantia de que ninguém vai ocupar o espaço do outro e que as vias comuns que dão acesso aos terrenos serão preservadas. O Antigo Testamento trata do direito à propriedade e do direito das sucessões, que é o conjunto de normas que disciplina a transferência do patrimônio de alguém, depois de sua morte, ao herdeiro, em virtude de lei ou de testamento. Vejam o que o Antigo Testamento diz. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Não mude os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Finalmente, Provérbios, capítulo 23, versículo 10. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. O autor da carta que fizemos leitura está fazendo, nesses dois versículos exordiais, reconhecer que existem marcas doutrinárias anteriormente estabelecidas e que tais marcas foram fixadas por Deus desde os tempos antigos e revelam os limites do território doutrinário sobre o qual a Igreja do Senhor Jesus foi erigida. Entendam, queridos, estamos afirmando desde já que a Igreja verdadeira está delimitada por marcos doutrinários e que ir além deles é tentar contra a sua legitimidade e mais, contra a santidade daquele que a estabeleceu e que a projetou. Qual é o contexto da carta de Pedro, da primeira epístola de Pedro? Cerca de 30 anos haviam se passado depois da morte de Cristo e depois da primeira onda de perseguição à igreja, registrada no capítulo 8 do livro de Atos. Muitos judeus convertidos ao Evangelho dispersaram e inicialmente foram para as regiões da Judéia e Samaria e em seguida para as regiões mais distantes. Os destinatários da carta vieram a fixar residência no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, precisamente na região conhecida hoje como Turquia. A situação era crítica, pois os cristãos traziam novos costumes adquiridos com o Evangelho, de forma que a moral e a ética cristãs contrastavam as práticas imorais
e libertinas presentes naquelas comunidades das quais estavam inseridos. A religião cristã afrontava as religiões pagãs e se tornava objeto de denúncia, de ataques, ao ponto de pessoas se infiltrarem nas reuniões com o fito de denunciarem para receber algum tipo de recompensa, ou apenas por maldade. Os cristãos eram instados a não se imiscuírem nas práticas pecaminosas e, por isso, eram vistos como pessoas soberbas e arrogantes, ou como contrários aos costumes sociais locais e até mesmo contrários àquelas pátrias. A prática do amor fraternal aprendido de Cristo também era vista como um insulto em meio a uma comunidade que destilava ódio e era marcada pela amargura. E a terrível forma como os cristãos eram tratados naquelas comunidades, com desprezo e até com violência, foi aos poucos minando a base do amor de muitos cristãos. E não demorou tanto assim até que os conflitos começassem a surgir e o revide cristão aparecesse. No princípio, a perseguição foi mais branda. Ao depois, foi apertando o cerco. A igreja passava por lutas, por privações, por provações, e, em meio a um vale de lágrimas, precisava manter firme a esperança. A grande questão era como manter-se alegre e confiante em meio às provações. E a resposta para o autor sempre seria por meio da fé que nos traz esperança. Por tal perspectiva, o autor é conhecido como o apóstolo da esperança. Hoje veremos 4 marcos doutrinários que Pedro nos apresenta nesses 2 primeiros versículos. É claro que temos outros marcos, mas não teríamos tempo para abordarmos. Primeiro marco. A igreja de Cristo é formada por pecadores. A igreja de Cristo é formada por pecadores. Percebam, queridos, que em primeiríssimo lugar, o autor da carta se identifica como Pedro. Isso nos fala muito. Quem era Pedro? Em primeiro, um homem comum, em quem não havia nada de especial, nem nobreza familiar, nem riqueza, nem notável conhecimento ou notável formação, nada. Era apenas Pedro, o pescador arrependido e nada mais. Aquele que em determinado momento de sua vida teve um encontro marcante com a pessoa de Cristo para nunca mais ser o mesmo. Em segundo, Pedro era um homem comum, com um nome comum. O fato de se apresentar desde o princípio pelo prenome, sem sobrenome, sem fina estirpe, indicava que nenhum poder possuía para vindicar qualquer direito perante Cristo. E ele não fazia isso, pelo contrário. Em terceiro lugar, Pedro era um homem conhecido por uma história triste. Não dava para esconder seu passado. Ali estava o mesmo homem, era Cefas, ou se preferir, Simão, um sujeito intempestivo, precipitado, inconstante, porém também corajoso, ao mesmo passo que tímido e medroso. Um homem apaixonado pelo seu mestre, alguém que estava com Cristo nos momentos mais belos do Evangelho e também nos momentos mais tristes. Alguém que, ainda que estivesse assentado à beira de uma fogueira, negando o Senhor por 3 vezes, mas estava sempre próximo de Jesus. Alguém que fez parte do círculo mais íntimo do Senhor. O líder entre os discípulos de Cristo. E, em quarto lugar, um pecador convicto. A palavra do Senhor nos diz que, ao ver o resultado da pesca maravilhosa, apoderado de grande admiração, com seu coração batendo forte, se jogou aos pés de Cristo e, sem coragem para olhar nos olhos de seu mestre, disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Este era Pedro. Ele fazia questão de apresentar a pessoa que realmente ele era. A igreja, queridos irmãos, é formada por pecadores. Todos aqui somos pecadores. E não podemos jamais nos esquecer desse fato. Não há ninguém aqui que tenha se justificado por si mesmo. Somos todos justificados pela graça de Cristo Jesus, mediante a fé que também recebemos de Jesus. Nada é nosso.
E sempre seremos carentes da graça, da misericórdia, do amor e da bondade do nosso Deus. Pedro está dizendo para mim e para você nesta manhã, eu sei quem eu sou, e eu também sei exatamente quem eu era. E não dá, queridos, para escondermos o nosso passado e nem o nosso presente. Nós somos assim. E graças a Deus por sua misericórdia em nossas vidas. O pastor Eugene Peterson, no livro A Vocação Espiritual do Pastor, afirma: procure uma igreja perfeita, mas procure com muita vontade, com muita força, até encontrá-la. E quando achá-la, não demore a fazer parte dela. Mas saiba de uma coisa, quando for parte dela, ela deixará de ser perfeita. Somos uma igreja de pecadores. E precisamos amar a igreja apesar desse fato. Nessa caminhada para o céu, queridos, ofenderemos e seremos ofendidos, porque somos pecadores. Pessoas difíceis, tantas vezes, mas pessoas nas quais o Espírito Santo está operando. Segundo marco doutrinário, a igreja de Cristo é apostólica. A igreja de Cristo é apostólica. Depois de Pedro dizer que era um homem comum, também disse que era um apóstolo de Jesus Cristo, comissionado por Jesus Cristo, chamado e enviado por Jesus Cristo. Mas o que significa dizer que a igreja é apostólica? Significa dizer que a igreja está fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme todo o legado que ele entregou aos apóstolos, conferindo autoridade somente a eles para formarem doutrinas. Isso é importante demais você entender, querido. Quem tem autoridade para formar doutrina são os apóstolos, e apenas eles. A verdadeira igreja persevera na doutrina dos apóstolos, como foi registrado em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Somente os apóstolos e pessoas diretamente associadas a estes possuíam o que denominamos teologicamente de autoridade escriturística. Repito, autoridade escriturística, que era a legitimidade para escreverem as escrituras do Novo Testamento, que somadas às escrituras do Antigo Testamento, formaria o cânon bíblico. Além dos apóstolos, encontramos pessoas associadas a eles como Marcos, Lucas, Tiago, Judas e o escritor aos Hebreus, com autoridade reconhecida pelos próprios apóstolos para escreverem com eles as Escrituras. E o que passar disso deve ser considerado anátema, como nos ensina Paulo na carta aos Gálatas. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 14 a 16, o apóstolo da esperança, falando sobre Paulo, explica o que é a autoridade escriturística. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz a palavra: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ser apóstolo significava possuir tal autoridade escriturística. Pedro reconhece a Paulo. Queridos, nós precisamos entender que o que vai além daquilo que chama-se doutrina dos apóstolos deve ser rejeitado. Percebam que os apóstolos existiram em um número de 13, sendo os 11 iniciais e Matias como substituto de Judas Iscariotes, e finalmente Paulo, o apóstolo temporão. Percebam que o ministério apostólico se encerrou com a morte de João no final do 1º século. E a igreja não possui mais apóstolos.
Agora, qual a importância deste marco doutrinário? E o que significa para a igreja de hoje tal marco doutrinário? Em primeiro lugar, queridos, o ministério apostólico foi essencial para a formação da doutrina sobre a qual a igreja foi fundada. E assim como a igreja primitiva perseverou na doutrina dos apóstolos, nós também devemos perseverar. Mas para isso precisamos conhecer. Compreenda. Qualquer prática, repito, qualquer prática na igreja que esteja aquém ou além da doutrina dos apóstolos deve ser rejeitada. Então, querida, submeta todas as coisas que existem na igreja odierna ao crivo dos apóstolos, ao crivo da doutrina dos apóstolos. Se passar, então aceite e pratique. Do contrário, reprove e combata. Amém? Mais uma vez eu digo, precisamos conhecer. Todo cristão verdadeiro é um apologeta. E cabe aos apologetas fazerem a defesa da fé, como Pedro nos ensina na primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 15, que diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém pedir razão da sua esperança, você tem que estar pronto para falar, para ensinar. Ora, queridos, a nossa fé não é uma fé tola, ela é razoável, ela é inteligente, e devemos conhecer para defender ante aos ataques externos. Ontem eu fiquei sabendo da notícia de uma das nossas irmãs aqui da igreja, que alguns anos atrás evangelizou uma pessoa, levando a mercê do Espírito Santo ao conhecimento de Cristo, e nesses últimos dias tomou conhecimento de que essa pessoa deixou a fé ortodoxa e se envolveu com uma heresia. Qual não é a dor de alguém que ensina as sagradas letras, ao ver que uma pessoa, depois de tanto tempo, se enveredou por caminhos tortuosos das heresias? Precisamos estar atentos, queridos. Porque nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, precisam da nossa maturidade, do nosso conhecimento e da nossa profundidade na fé para que possamos instruí-los. Amém? Cabe-nos aqui um autoexame. Estamos perseverando na doutrina dos apóstolos ou estamos nos deixando levar por qualquer vento de doutrina? Terceiro marco. A igreja de Cristo é eleita. A igreja de Cristo é eleita. Acho interessante, queridos, que Pedro chama os irmãos de eleitos por 2 vezes, apenas nesses 2 versículos iniciais. Ele vai direto ao ponto, ele não faz rodeios, nem floreios. Ele diz no versículo 1 aos eleitos que são forasteiros. E no versículo 2 ele diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Queridos, entendam, a doutrina bíblica da eleição tem sido mal interpretada por muitas pessoas ao longo dos anos. Sobretudo por aqueles que reclamam o direito do homem escolher ou não a sua própria salvação, como se o pecador tivesse condições para isto, sem que o Espírito Santo tivesse que convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça. Mas o que significa eleição? R.C. Sproul, o editor da Bíblia de Genebra, nos diz que a decisão final para a salvação está com Deus e não com o homem. Isto é eleição. Também explica que desde a eternidade Deus escolheu intervir na vida de algumas pessoas e trazê-las à fé salvadora. E escolheu não fazer isso para outras pessoas. E aí o homem reclama. E às vezes até o eleito reclama, ao invés de regozijar-se porque Deus o chamou. E ainda explica que desde toda a eternidade Deus escolheu alguns para a eleição e outros para a reprovação. E que o destino final do indivíduo é decidido por Deus antes mesmo que o indivíduo tenha nascido, e sem depender, em última análise, de qualquer tipo de escolha humana. Foi o Senhor que veio até você, querido. E foi o Senhor quem te convenceu. Cristo só se torna atrativo para aqueles a quem o Pai trabalha o coração, em quem o Espírito Santo atua.
Tal doutrina não torna Deus injusto com aqueles que não escolheu, pelo contrário. Tais pessoas recebem a justiça de Deus, porque foi isto que também Paulo ensinou aos Romanos. Capítulo 6, 22 e 23, vai dizer que nós fomos libertos. Ser liberto é sofrer a ação da libertação. Fomos libertos do pecado e fomos transformados. Sermos transformados é recebermos a ação da transformação. Fomos transformados em servos de Deus. Do contrário, sofreríamos a consequência do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Muitos têm dificuldade em aceitar a doutrina da eleição, porque também não aceitam a doutrina da soberania de Deus. Como se Deus não tivesse direito sobre sua criação. Quando falamos da soberania, estamos falando sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade plena que o Senhor possui. E a palavra autoridade deriva da palavra autor. Ele tem autoridade porque ele é autor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Se ele decidisse acabar com todas as coisas, ele continuaria sendo Deus, sendo bom e sendo justo. Por causa do pecado do homem. Ele poderia nos destruir, mas ele resolveu escolher alguns. O apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 2, que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. Pedro, no versículo 2, lido nesta manhã, explica que a nossa salvação é obra integral do Deus triuno, posto que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto para a sua salvação. Isso é motivo de agradecermos ao Senhor, de louvarmos. Quando compreendemos a doutrina bíblica da eleição, entendemos que a nossa salvação é uma obra trinitariana. As três pessoas se envolvem. A presciência de Deus está baseada no próprio decreto da salvação. Aquele que decreta tem o conhecimento sobre tudo que decretou. Mas é claro que sim. Eis a presciência. Ele decretou, ele sabe o que ele fez. Em segundo lugar, entendemos que o pecado nos trouxe a morte espiritual e que éramos, por natureza pecaminosa, filhos da ira e inimigos de Deus, conforme Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículos 22 e 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém aqui fez por merecer. Ninguém aqui tinha algo de bom, de forma que Deus pudesse escolher você. Não. Não é isso. Terceiro, que fomos nós quem escolhemos a Deus, que não fomos nós, como tem sido ensinado, como sempre aqui nesta igreja. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu a nós. E não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus, porque seria um disparate, uma coisa sem sentido. Como é que Deus pode eleger alguém por previsão de fé, sendo que a fé é um dom dele? É ele que dá. Seria algo não razoável. E o Senhor é um Deus razoável, plenamente e completamente. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz Jesus em João 15:15. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Amém. A diferença de você estar aqui nesta manhã na escola bíblica dominical, neste culto e daqui a pouco para a escola bíblica, assentados aqui, e não em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, ou qualquer pecado gravíssimo, é a ação direta do Senhor Todo-Poderoso em sua vida, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em quarto lugar, Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência, como Pedro assevera, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Em quinto lugar, Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas Deus nos escolheu apesar dos nossos deméritos.
Não foi por causa de beleza espiritual de qualquer aqui presente. Mas Deus nos escolheu, apesar da nossa feiura espiritual. Amém? Louvado seja o Senhor. Charles Spurgeon afirmou que Deus nos elegeu quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, e quando coisa alguma, nem ser nenhum, exceto o próprio Deus existia, e ele estava sozinho na eternidade. Que bênção, não? Foi neste momento que Deus te escolheu. Você nem existia, querido. E Deus já te chamava pelo nome. Preste atenção, queridos. Paulo nos ensina em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É obra de Deus em sua vida, então glorifica a Deus. Esteja feliz na presença daquele que te chamou do pecado, das trevas, para a sua maravilhosa luz. A doutrina da eleição nos faz olhar para a face amorosa do Deus que decidiu nos salvar e que conserva a nossa salvação nas mãos do Filho e em suas próprias mãos. Jesus garantiu em João, capítulo 10, versículos 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de concluir este sermão com o quarto marco doutrinário. A igreja de Cristo é forasteira. A igreja de Cristo é forasteira. Embora a palavra eclesia, igreja, signifique os chamados para fora, a fim de pregarem o evangelho, sempre será vista pelos de fora como forasteiras nas terras da dispersão. Vou explicar melhor. Se você reparar no texto bíblico, a palavra dispersão está com um D maiúsculo, o que implica dizer que é um outro país, é um outro lugar, é um lugar que não é nosso, um país que não é nosso, é um lugar alheio. E Pedro insiste em dizer, amados, capítulo 2, versículos 11 e 12 da 1 Pedro, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da vossa visitação. Peregrinos e forasteiros. A palavra grega para peregrinos é paroikia. No português dá origem às palavras paróquia, pároco, que significa casa alheia. Paroikia é uma casa alheia. E também significa estadia de alguém num lugar estranho. Já a palavra grega para forasteiro é parepídemos, que significa estranho, exilado. O que está acontecendo aqui? A igreja, de acordo com Pedro, é composta por pessoas estranhas numa terra estranha. Então, todas as vezes que o mundo olhar para você de forma atravessada, diferente, estranhando, é isso que eles vão fazer. É o natural deles, porque você é um estranho, numa terra estranha. Se não for assim, algo está errado. Pedro está dizendo para nós, para a igreja presbiteriana de Brasília, você é uma estranha que habita numa casa alheia, numa terra estranha. Então não se porte como se você fosse um filho natural dessa terra, porque você já não mais o é. Amém? Quero encerrar, queridos, com 3 aplicações. Primeira, não podemos permitir que os marcos antigos da nossa fé, que recebemos dos apóstolos, sejam removidos. 1 Pedro 10 e 11 vai dizer, foi a respeito desta salvação, não de outra, não de algo adulterado e envenenado,
Um copo de suco de laranja, muito bom. Se você colocar algumas gotinhas de veneno, ele continua suco de laranja, porém envenenado. Paulo está dizendo, foi a respeito desta salvação que os profetas antigos, lá do Antigo Testamento, indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E diz mais, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ele está dizendo o seguinte, esses marcos já vêm sido ensinados pelo Pai, desde o Antigo Testamento. E agora, nós, os apóstolos, os reconhecemos como os marcos doutrinários para a igreja. E nós não podemos estar nem aqui nem além desses marcos. Isso implica dizer, queridos, que nada deve ser alterado no ensino escriturístico. Você conhece a doutrina dos apóstolos? De forma que você possa defendê-la como um apologeta? Você faz defesa da fé cristã ortodoxa? Ou não? Segunda aplicação. Você atribui a sua salvação a você mesmo? De fato, você acredita que foi você que foi a Deus sozinho? Alguma coisa aconteceu naquele dia? E você por si mesmo foi a Deus? É assim mesmo? Ou você acredita que Deus, com amor eterno, te atraiu e te falou ao coração, mudou a sua mente, a disposição do seu coração, implantou fé no seu coração, te regenerou de forma que, ao ouvir a proclamação da palavra, você pudesse responder favoravelmente e dizer, sim, Senhor. Porque Cristo se tornou belo demais para você poder resistir. Então você vai a Cristo. Como uma criança de 5 anos que não consegue resistir à coleção da Barbie, uma menina. Ou como um menino que com 5 anos não consegue resistir a toda a coleção dos bombeiros, dos policiais. É irresistível, Jesus. Amém? Terceiro lugar. Você compreende que vive numa terra alheia? Entende assim? Ou você está muito bem aqui nessa casa porque essa é a sua casa? A Bíblia registra sobre um homem chamado Abraão. Capítulo 11, versículos 9 e 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus, o autor vai dizer, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Aleluia. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Esta é a cidade que nós esperamos. Qual é o seu grau de apego às coisas desta terra, querido? Qual é, minha irmã? Onde fica a sua cidade permanente? Onde fica? Se aqui você já chegou, então desfrute. Mas ela vai passar. Se é a que há de vir, a eterna, continue crendo e sendo apologeta, entendendo os marcos doutrinários da igreja, lutando por eles, ensinando, porfiando pela fé ortodoxa. E não deixe que ninguém te demova dos marcos doutrinários da fé estabelecidos por Jesus e por seus apóstolos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por esta manhã em Tua presença, pela Tua palavra que acaba de ser lida e proclamada. Que o Senhor possa falar mais alto ainda ao nosso coração, porque o Senhor é o perfeito e nós somos imperfeitos, tanto para pregarmos quanto para ouvirmos. Mas nós cremos que o Senhor, Santo Espírito, pode aplicar a palavra em nossos corações. Nos ajuda a conhecermos melhor a doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos recebida do próprio Senhor Jesus. Algo que já foi estabelecido muito antes pelos profetas, que vieram também em nome do Senhor Jesus. Então faz em nossa vida assim, Senhor, para a glória do Teu nome mesmo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.